O dia nem amanheceu, o trabalhador saindo ali, você já vê o traficante virando a favela. A gente começa o SBT Rio com uma mega operação na Baixada. Caxias. A Polícia Militar e o Ministério Público prenderam um dos chefes do tráfico de drogas da região serrana. O criminoso, conhecido como Gorilão, sabe onde ele estava escondido? Quem vai te contar com todo prazer é Jackson Silva. Bom dia pra você, direto do QG da PM. A cara dele, com a satisfação, eu deixo pra você. Onde estava o Gorilão, Jackson Silva? Boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Gorilão estava em um hotel com a namorada. Não sabia que os policiais já estavam monitorando cada passo dele. Foi surpreendido pelos agentes lá do BOP. Chegaram, você está preso. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre isso, Isabelle Benito. Esse daí, o Jackson, você vai explicar quem é. A Polícia Militar do Rio de Janeiro também com o Ministério Público fizeram uma operação hoje pela manhã ali em Caxias. O bandido que chefiou o tráfico por lá era monitorado e também chefiava o tráfico de drogas na Serra. Desceu para ser feliz com a namorada, espero que seja a oficial, né? Porque senão vai ser outro BO para ele resolver, não na esfera criminal, e foi preso. Ô, Jackson Silva, eu vi uma garagem ali, né? A garagem não é a garagem da casa do Gorilão, Jackson Silva. Boa tarde para você, direto do QG da Polícia Militar. Olá, Isabelle Benito, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde a todos. Já vou falar sobre a história do Gorilão. Estava no motel com a namorada, o BOP chegou lá, pum na porta e atrapalhou, mas daqui a pouquinho, tá? Vamos então começar sobre a operação ali no complexo, tá? Da Mangueirinha. Os policiais chegaram de madrugada para cumprir 25 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão. Assim que os policiais entraram, os traficantes atiraram contra a tropa e colocaram também fogo em barricadas e em pneus também para impedir o avanço dos policiais. Mesmo assim, os policiais avançaram e conseguiram prender pelo menos 3, tá? 3 criminosos e o principal alvo, esse inclusive que estava lá no motel, Isabelle, Carlos Eduardo Santos da Silva, mais conhecido como Gorila ou Gorilão. Bom, ao meu lado está a porta-voz da Polícia Militar, Coronel Cláudio Moraes. Muito obrigado pela sua participação. Eu soube que a senhora está resfriada, mesmo assim veio com tanto amor para falar com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Que ação foi essa? Falando um pouquinho sobre o Gorilão. Estava ali no hotel com a namorada, mas os policiais chegaram e ele foi preso durante essa ação do BOP. Bom dia, Jackson. Bom dia, Isabelle. Obrigada pelo seu carinho de sempre. Realmente eu tô com essa gripe tá pegando todo mundo, né? Mas então, sobre essa operação do BOP, é uma operação muito importante, não é? Primeiro, é uma operação integrada com o Ministério Público. A ação do BOP ali, naquele momento, era auxiliar o Ministério Público no cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão. E, como a gente viu, né, nas primeiras horas dali do dia, o BOP se reunindo para fazer, como sempre, um número muito grande de policiais. Então, eles foram ali com força total. O BOP chegou, não é, pesado ali na comunidade e logo que encontraram resistência também, com barricadas incendiadas, aquela situação toda, mas o principal alvo não estava dentro da comunidade, né? Esse é o que chamou a atenção, mas a nossa inteligência, ela não dorme, não é isso? Então eles tinham informação também de que ele poderia estar com essa namorada e foi certeiro, né? Encontraram ele nesse motel, né? Nesse momento, né, de lazer com a sua consorte, não sabemos se é esposa ou se é oficial, e ele foi preso. Então, assim, eu acho que é importante, e esse criminoso, ele é uma liderança da região serrana, então, essas prisões de hoje, e a gente continua com essa atuação ali do BOP nessa região, e agora também um desdobramento da comunidade do DIC também, para cumprimento, que é uma possível rota, né, de fuga desses criminosos, vai impactar tanto na Baixada Fluminense, quanto na região serrana, no crime na região serrana, e na principal facção, né, do Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Até gripada, a minha amiga Cláudia, Coronel Cláudia, ela consegue ser. Então, com sorte, né, a gente espera, porque se não for a 01 vai ser com azar, né, Coronel Cláudia? Ô, minha filha, vamos lá então, é nóis. Sem sorte. Com sorte, não com azar, sem sorte. Bom, enfim, eu queria falar da operação ali.
A gente está vendo, o que eu mais me impressiona, é claro que a gente vai falar sobre o gorilão ali, que a Polícia Militar e o Ministério Público sendo muito, né, gente? Imagina ali. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes, o que me impressiona bastante, antes da chegada da polícia, deixar bem claro. Os policiais chegaram na comunidade da Mangueirinha, tão importante, com muito a imagem é muito forte, você vê um trabalhador saindo no frio, ainda de madrugada, os caras, vocês apontaram, vocês nem entraram na comunidade. Vocês apontaram na pista, os caras viraram a favela, o fogo ali, colocando fogo nas barricadas. Eles já deixam armados já para virar a comunidade, Coronel Cláudio. Eu fico, sabe, é muito forte a imagem do trabalhador tendo que sair nesse momento que nem tem o nascer do sol, a polícia se preparava, eles já estavam preparados para virar a favela. Exatamente, Isabelle. E quando a gente observa essa situação de barricadas em chama, essa barricada geralmente é na porta de uma pessoa. Você imagina o morador dessa casa. Essas chamas muitas das vezes comprometem fiação, essa pessoa fica sem luz, sem internet. Então, assim, imagina quem mora ali numa casa, começa a fumaça entrando pela casa das pessoas, o risco desse incêndio se espalhar, porque eles não têm responsabilidade nenhuma com o que eles fazem. Então, é chocante a gente ver esse tipo de situação. E o contraste, como você falou, não é, do trabalhador saindo ali. Só quem acorda 3, 4 horas da manhã, que sai de casa para trabalhar, sabe como é constrangedor passar por uma situação dessa, seja uma barricada ali que não esteja em chama, né, você tenha que prestar reverência para um criminoso, para você sair, pedir licença para você passar numa calçada, é constrangedor, mas a Polícia Militar segue fazendo o seu trabalho, Isabelle, e como a gente sempre diz, eu acho que ações integradas como essa são muito importantes, é importante que também, uma vez que esses criminosos sejam presos, que eles continuem presos, porque a gente sabe que muitas das vezes os benefícios que a gente tem ali, que é o que está previsto na lei, isso não é a justiça que age de maneira errada, a lei é que permite isso. Todas essas brechas permitem que esses criminosos daqui a pouco voltem para fazer a mesma coisa, porque quando ele sai num semiaberto, Carregosa pode aí me falar muito melhor do que eu, ele não vai sair dali e vai procurar um cine lá para buscar um emprego. Ele vai voltar para o mesmo lugar, quando não, de dentro da própria cadeia, continua ali mandando e desmandando através de seus advogados. Falando, eu gostaria que vocês falassem pra gente, o gorilão chama atenção, primeiro, porque ele não só chefiava, como chefiava a Serra. O local onde ele é preso, que é inusitado, não vamos deixar de lado. Aqui a polícia foi até boazinha no Ministério Público, deixou ele colocar uma bermuda, porque o bastidor é que ele estava com o cordão e de cueca. Essa é a informação que chega pra mim. Obrigado por não permitir a gente ver essa cena. Mas, além disso, outras pessoas foram presas, né? Sim, nós tivemos duas prisões de um gerente dali da Mangueirinha e um cidadão que estava ali com mandado de prisão em aberto, né, e que aí, ao realizar ali o SARC, ele acabou preso. Jackson Silva, a gente viu a imagem agora pela primeira vez, o cordãozão dele, lealdade gorilão, é isso? Ele tava de cueca e com esse cordão aí, você que tem os detalhes, lealdade gorilão, hein? Eita, tomara que seja mesmo de verdade lealdade, hein, Jackson Silva? Pra quem? Lealdade ao Comando Vermelho, Isabelle Benito. Para o Comando Vermelho, sim, tá? Que se uniam ali para praticar crimes, roubar cargas. Mas o cordão de ouro, né? Também tinha umas pedras ali bem brilhantes, né? Mas meio mau gosto também, né, Coronel? Não, essas joias, né? Elas são sempre de gosto duvidoso, né? Exageradas. Mas, assim, realmente, mas ali para se fazer uma joia como aquela, você precisa de muito material. E aí aquela coisa, é muito ouro, lógico que precisa ser avaliado e tudo ali, quais pedras, mas são pedras vermelhas, geralmente pedras, né, preciosas vermelhas são rubis, mas a gente tem que achar um especialista para avaliar essa peça rara, né? Tudo isso com o que eles praticam com crime, né, na cidade. Exatamente, de onde vem o recurso para adquirir uma joia daquela que o valor é altíssimo, né? Então, aquilo ali muitas das vezes é o valor de um apartamento que o sujeito ostenta ali no peito, né? E há quem goste, né, desse tipo de joia, que ache, isso é uma forma de ostentação também, como eu falei, é de gosto duvidoso, mas a gente percebe que muitos desses criminosos fazem isso, né? Querem utilizar essas joias, é uma das formas, além de ostentar armas, eles também ostentam joias. Isabelle, é só colocando o que você sempre fala pra gente aqui, ao vivo também com o coronel, com os delegados, né? Ostentam joias, relógios, mas tudo isso com fruto do crime, ou seja, quantas pessoas devem ter morrido, né, para conseguir esse dinheiro, né?
quantas vidas roubaram, né, na estrada principal para conseguir isso. Então fica esse aviso, infelizmente. Não, eu acho importante a gente falar aqui, porque a gente fica impressionado primeiro por ele, né? Segundo agora pela Joia nos Detalhes, o Marcelo Carregosa disse que, infelizmente, ainda não tem qualificadora para mau gosto, para cafonice, mas assim, independentemente disso, você vê no detalhe, todo o entorno dele é com a imagem do gorila. Eu quero fazer uma análise aqui com vocês. Se você parar para pensar em relação a tudo isso, isso é um modus operandi do Comando Vermelho, e a Coronel Cláudia falou muito bem. É ouro, é muito ouro em relação a isso, mas isso daí, gente, a gente traz o SBT o retrato da evolução e do modus operandi de uma facção criminosa. Você tem o Terceiro Comando Puro, que faz a expansão territorial, mediante o Complexo Israel, usando o nome e tudo mais. Cada vez mais você vê figuras de contexto dentro da facção criminosa, se intitulada de Comando Vermelho, com esses cordões que fazem parte de uma guerra de narrativa, de uma guerra de imposição ao medo, com você ter tropa do urso, tropa do abelha, gorila, imagens. Atenção para esses detalhes, que para a gente pode parecer interessante e curioso, mas para a segurança, Coronel Cláudia, Marcelo Carregosa, delegados, as secretarias, o Ministério Público, os órgãos de investigação, é uma linha de guerra de narrativa que esse programa já fala há muito tempo, que é você impor um medo nas pessoas, carimbando lá um gorila, carimbando um urso, colocando o emoji dessas localidades, e todos eles com essa guerra de narrativa com o cordão no peito. O cordão do gorilão, Marcelo Carregosa, representa um contexto de chefia nessa facção. Exatamente. A gente tem que entender que, assim, toda disputa que a gente tem em sociedade é disputa por capitais, não só econômicos, mas também simbólicos. Então, status. Então, assim, a gente estuda para ter cargos, tanto é para ter qualificações que são status que vão gerar fruto e vão meio que se afirmar a gente dentro de um determinado contexto. O crime organizado funciona da mesma forma. A gente usa roupa de marca, não é porque a roupa é melhor, é porque a roupa de marca tem status. A bolsa cara lá com as letrinhas, ela é um status. Não, você pode começar então o criminoso ele vai se valer de cargo mesmo. Então, exatamente. A forma dele mostrar status de liderança são algumas formas de ostentação. Isso serve de provas para vocês da importância dele quando a PM faz uma prisão dessa? Exatamente. Você mostra que ele vai ter todo um status de cultura, porque assim, não é qualquer traficante que vai poder ostentar. É as lideranças que ostentam. Então, assim, e o traficante, o criminoso está embaixo, e as pessoas que estão coaptáveis ao crime organizado vão olhar isso e vão querer ostentar como ele. Então, vão ter esses criminosos como referência. Então, essa parte da ostentação é uma parte importante dentro de uma subcultura do crime organizado, não só para afirmar um poder paralelo do crime naquela localidade, mas de quem como você também fazer dele. que quem está abaixo e quem está fora olhem ele como referência, ou seja, queira ser igual a ele. Então, qual é a forma? É mostrar que eu tenho ouro, é mostrar que eu tenho status. É isso, é mostrar a grife, que ele tem, entre muitas aspas, uma grife. Uma grife, uma marca, um emoji, não só para mostrar, mas para aterrorizar essas comunidades. Coronel Cláudia, Jackson Silva, você fez uma reportagem sobre isso. O que a Coronel Cláudia falou em relação a você conseguir benefícios, a sair, a gente sabe que muitas vezes, em sua maioria, no contexto deles, os caras até dentro do próprio presídio não tem escolha na volta da tal da saidinha. Vocês sabiam disso? O SBT Rio denunciou isso aqui. Não tem escolha. Se você é faccionado e consegue o benefício da saidinha, os caras nessa guerra, eles precisam de homens. Assim como em qualquer guerra. Então, eles precisam de gente trabalhando dentro deles. Então, assim que o cara é faccionado e é preso, ao ganhar o benefício da saidinha, mesmo que ele queira voltar para cumprir, ele não volta, porque ele não pode voltar. Ele tem que ficar, a família dele tá dentro de área faccionada. Ele tem que ficar porque o cara fala, você não vai voltar, você precisa continuar no crime. E é o que a Coronel Cláudia falou. Nem querendo, uns não querem, mas nem querendo, hoje, um faccionado, a partir do momento que ele é faccionado e bandido dentro do presídio, vamos falar de Bangu, é faccionado, tanto é que a gente viu esses dias a polêmica de uma pessoa aí que teve que colocar lá, era faccionada sim ou não, porque sabe o que ia acontecer se não colocasse, ela não pode voltar para dentro da cadeia, mesmo com esses benefícios que a lei brasileira, a gente tem que discutir algumas coisas. Tem que ter benefício, mas tem que estudar o critério desse benefício, porque o Rio de Janeiro é um case de insucesso para isso, né?
Isabela está falando aqui, Coronel Cláudia, sobre a realidade ali da região serrana. Imagina só que Teresópolis, por exemplo, não tinha essas comunidades que tem no Rio. Hoje em dia você vê fuzil no Rio, é algo muito comum, né? Mas lá não tinha isso. Eu tenho colegas que moram lá. Infelizmente, o Comando Vermelho invadiu vários pontos do Rio. Isso é preocupante para quem mora lá, porque as pessoas não têm essa noção de fuzil no meio da rua, né? Então, infelizmente, também avançaram para lá, né, Coronel? Isso preocupa muita gente e também a sociedade que mora lá. Sim, eu acho que esse ponto, né, como eu falei, essa ação de hoje ela é muito importante porque ela vai gerar reflexo nessas áreas. Nós tivemos agora, recentemente, a divulgação, não é, de 2 cidades como mais seguras aqui, né, e as 2 estão na região serrana, né, Petrópolis e Friburgo. Sim. A Teresópolis também já foi considerada uma das cidades mais seguras e está no rol das cidades mais seguras do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que o crime ele se atreve em todas as localidades, não é? Em todos os ambientes eles procuram procurar mais espaço, ampliar as suas áreas de influência para oferir mais lucros, mas assim, eu acho que essa prisão de hoje, que é fruto de uma investigação prévia, quando a gente chega numa situação como essa, não foi uma prisão em flagrante, é fruto de um trabalho feito pelo Ministério Público, com os mandados ali, eles já foram ali com os mandados, com o endereço certo, com os alvos certos, então é um trabalho anterior que foi feito, né, junto ao Ministério Público, seguramente com a participação da Polícia Civil e a Polícia Militar nesse momento, e a gente sabe que isso vai impactar e todo o trabalho que se faz, né, no Rio de Janeiro, de um modo geral, é para todo o Estado. Então, quando a gente sempre tem essa ideia de que o que você faz, né? Uma prisão aqui, ela vai impactar em várias áreas. A gente viu ali que tinha correlação com o DIC, tem correlação com Teresópolis, porque isso é uma teia criminosa. Então, o que a gente faz aqui, às vezes, pode ter efeitos até em outro estado. A gente não sabe ainda, né? Lógico que a gente ainda tem muito que conhecer sobre essa situação e a inteligência segue trabalhando e construindo conhecimento sobre isso. Mas conseguindo com a justiça as prisões de hoje e depois o trabalho que vai perpetuar, que muitas vezes não aparece aqui na nossa tela, que é muito maior, tanto antes quanto depois a gente vê o durante. Melhoras, minha amiga Coronel Cláudia, aí que foi atender ao Jackson Silva. Daqui a pouco eu volto com o Jackson Silva, que eu estou muito curiosa com a prisão do Abelhão, né? Principalmente que o Jackson falou que assim que a polícia chegou, ela fez pou. Eu quero ver a hora que chega pou, né? É ruim, hein? Polícia chega. Imagina tu tá lá do lado, passando a noite sem nada a ver. Tem gente que deve em outra esfera, não na criminal, e tava lá, gente. Imagina o susto, tá na garagem do lado. Rapaz, Jackson Silva daqui a pouco traz a reportagem completa. Libera minha amiga pra ela ficar bebendo água, hidratação, Coronel Cláudia, muita hidratação, vitamina C e deita, ela vai trabalhar, ela não vai aguentar, conheço a sala dela, tá ali do lado. Barricadas em chamas fecharam o acesso ao Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Traficantes colocaram fogo em pneus, em represália à operação da Polícia Militar e do Ministério Público. Eles fazem isso quanto mais no intuito de atrasar o avanço das patrulhas no terreno, mas a nossa tropa tem bastante nível de instrução bastante elevado, ela consegue conduzir isso da melhor forma sem ter nenhum tipo de efeito colateral. Homens da tropa de elite da Polícia Militar procuraram por traficantes nas comunidades do Forte 8, Sapo e Santuário. A operação foi para cumprir 25 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão. O principal alvo já estava sendo monitorado: Carlos Eduardo Santos da Silva, mais conhecido como Gorila. Carlos Eduardo estava nesse hotel com a namorada e nem imaginava que já estava sendo investigado. Na manhã desta quarta-feira, foi surpreendido pelos policiais do BOPE. Ele é apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho na região serrana do Rio. Nessa imagem, o criminoso aparece de cueca, sentado na cama. Depois, ele é levado para a garagem do hotel. Perto dele, um cordão de ouro e outros objetos de valor. 2 homens também foram presos durante a ação: Sandro Wallace e Lucas da Silva Ribeiro, apontado como gerente do tráfico de drogas da Mangueirinha. Até o momento nós temos 3 presos, entre eles o Gorila, que é uma liderança de Teresópolis, numa investigação do Ministério Público daquela cidade. Ele foi conduzido para 110 DP, o interesse daquela autoridade no contexto desse inquérito. Toda a operação que envolve o BOPE, em conjunto com o Ministério Público e outras agências do Estado, ela tem como base os dados de inteligência. Então, com isso, a gente consegue esses resultados bastante pontuais e exitosos. Tem
como desver? Não me pouparam do gorilão de cueca. Eu não mereço isso. O Jackson Silva, eu não mereço isso. Por que você, tem hora que você não gosta de mim? Por que tu fez? Deixasse lá o gorilão de bermuda. E você não... eu tenho como desver isso. Era verde, ainda eu fico com o meu olhar apurado. Era verde ainda. Sentado nos espelhos que mostravam tudo. Eu não acho... tem hora que eu acho que você não gosta de mim, não. Gorilão! Viu o que o cara do BOPE falou pra você? Importante você explicar pro povo. O gorilão era monitorado, estava ali. Por que foi preso ali? Não é porque a polícia queria fazer, é porque era ali o momento em que ele estaria, né, desprovido de outro tipo de armamento, a gente acha, né? Não tem como falar, carregoso fica rindo. Outro tipo de armamento, um armamento que poderia, né, ser inofensivo, né? Não é nem uma arma branca. Baixa letalidade. Baixa letalidade, né? E aí porque se tá nos locais onde está é tiroteio, né? Então ali pelo menos era um armamento de baixa potencialidade ofensiva, pelo menos. Foi assim que a polícia e o BOPE que deu o bote, né? O BOPE que foi lá, hein, Jack? Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Vou explicar então os bastidores desse motel, Isabelle. Ali certamente não houve confronto. O BOPE cercou o local, não teve troca de tiros, Isabelle. Os policiais chegaram até o quarto onde estava o gorila, o gorilão, e deram aquela batida na porta. Toque, toque, toque. Ele levantou para saber se era um cafezinho para ele e para a mulher que estava com ele lá. Mas quando abriu a porta, aí os policiais do BOPE falaram: você está preso. Aí ficou surpreendido pela tropa de elite da Polícia Militar, Isabelle Benito. Agora, Isabelle, olha só. Ele veio lá de Teresópolis, né, região serrana do Rio, para onde? Para o Rio de Janeiro, ali em Duque de Caxias. Vamos então falar a quem, Isabelle, acaba ajudando esse traficante. Existe eu sempre falo isso, que buscou abrigo ali, mas quem cedeu? Tem um dono? Tem um dono sim, Isabelle, o chefe da Mangueirinha, Jonathan Irval Cassiero da Silva. Você conhece ele, o Bochecha Rosa. Você sempre fala dele, Isabelle Benito. Bochecha Rosa foi que liberou, né, a entrada ali para que ele pudesse também compartilhar o tráfico de drogas ali na Mangueirinha também, Isabelle Benito. É o toma lá da cá, né? Vem para cá, mas traz armamentos também. Eu levo droga para lá, para você também, da região serrana. E vamos lá, um ajuda o outro. E assim foi feito essa parceria entre o gorila e o Bochecha Rosa, Isabelle Benito. O Bochecha Rosa, eu lembrei, porque gorila, eu vou agora, Bochecha Rosa tá difícil. Jackson Silva, obrigado pelas informações complementares aí.